Bem-vindos de volta para a reta final do curso de anestesia descomplicada. E eu vou complicando para que você se descomplique. As duas últimas aulas são extremamente importantes para você entender todo esse conceito de analgesia que rege a anestesiologia moderna com todos os seus efeitos e benefícios. Baseado nisso, a gente também tem a possibilidade de trabalhar com anestesia intravenosa total, ou seja, de cabo a rabo, da MPA à extubação, totalmente feito por fármacos injetáveis. Bem, a sua MPA você vai fazer da mesma maneira, a indução da mesma maneira, né? Intubação, oxigenação, bloqueios loco-regionais, infusão de Milk, Filk, Dex, Filk. E a partir deste momento, né, ou você conecta o isoflurano, ou você vai fazer infusão de propofol. Isso mesmo. Você tem várias formas de dar sequência na sua anestesia usando exclusivamente o propofol como agente de manutenção da sua anestesia. Muito bem. É isso que nós vamos falar agora. E mais uma vez eu vou ter que te dar o mesmo sermão, porque mais uma vez é um módulo aonde a gente vai ter que fazer conta, vai ter que fazer não, né? Vai ter que entender de conta, vai ter que entender o princípio de novo da janela terapêutica, porque agora a gente vai falar do propofol. E mais, talvez, mais uma vez, né? Você vai estar de frente a uma novidade. Desta maneira, eu preciso que, mais uma vez, você me dê uma atenção sem distrações. Mais uma vez, a gente vai falar de uma coisa um pouquinho complexa que dá para usar para o seu dia a dia. De repente, você está até aqui nesse curso porque você definitivamente quer aprender sobre anestesia intravenosa total e agora é a hora. Bem, nós estamos na reta final, né? A partir de agora, a gente vai ter uma aula sobre anestesia inalatória, depois como é que a gente vai escolher os anestésicos inalatórios, vamos falar de ventilação mecânica e encerramos com monitoração. Então a gente está bem pertinho do fim mesmo, né? Só mais algumas aulas e a gente finaliza. Por falar em finalizar, vamos então iniciar esta aula. Olha só como agora a gente está conseguindo fechar o curso. A gente vem andando por todo esse período, por todas essas lições, por todas essas aulas, numa maneira cronológica, onde você vai pegando fatos, vai analisando, vai interpretando e vai criando os seus protocolos. E agora a gente já está numa parte final do protocolo, que é manter o seu paciente anestesiado durante a cirurgia, né? Então, veja só que legal, né? Desde o comecinho, a gente falou de alguns pontos que são importantes a gente analisar, né? Como as orientações, como você entender se a pessoa comprou os medicamentos para fazer de uma forma adequada. A gente falou de tempos, né? Aonde são os momentos que ocorrem mais danos, onde são os momentos aonde ocorre mais óbito e por aí tudo. Então, o apanhado geral
do que vai acontecer na anestesia, você já sabe, né? Você também viu que lá no Sírio-Libanês eles capricham no quesito checklist. E trabalhando de forma adequada com o checklist, a gente diminui 50% do nosso óbito, da nossa taxa de óbito. A gente viu que tem alguns casos que tem uma necessidade de um cuidado mais especial, né? A começar por diferenciar cães e gatos, depois diferenciar idades, separar com carinho algumas espécies e depois, finalmente, montar um protocolo em cima de algum tipo de finalidade específica. Bom, a gente tem fármacos para a gente descartar, a gente tem fármacos para a gente incluir e a gente tem fármacos que têm antagonista. Tudo isso para a gente começar, então, preparar a primeira seringa, que vai vir com um tranquilizante ou um sedativo, dependendo da personalidade do seu paciente, associado a um analgésico baseado na finalidade que você vai fazer, né? O grau de dor dependendo da sua finalidade. Claro que a gente deu uma passada rápida em anti-inflamatórios, em miorrelaxantes e também na adrenalina e na atropina. Eu vou tomar um copo d'água para você lembrar a dose da adrenalina. Lembrou? Essa é a dose da adrenalina. Uma ampola para 5 quilos. Parou na tua frente uma ampola para 5 quilos. Se é um paciente de 10 quilos, uma ampola para 5 quilos. Se é um paciente de meio quilo, uma ampola para 5 quilos. Ficou fácil, né? Ficou fácil. 0,2 ml por quilo. Brincamos de assistir alguns vídeos aí de algumas MPAs, a grande maioria delas intramuscular, uma intravenosa, né? Lido e Fenta, lembram dela? Dá para fazer muita coisa. Bom, aqui é uma parte que eu gosto bastante, que é um conceito clássico de como fazer um bom acesso venoso, como passar o esparadrapo, né? Como, do jeito certo que a gente tem que fazer. E aí aqui começou a grande mudança da nossa maneira de trabalhar, que a partir desse momento a gente então introduziu a velocidade do soro no nosso paciente, né? A partir daí então a gente faz a anestesia, também sempre a partir de 2 fármacos na mesma seringa, analisa plano de Guedel, nunca mais vocês vão errar uma intubação, né? Aprenderam que não é só abaixar a língua e deitar a glote e observar a laringe, né? Você tem que entender aonde estão as aritenoides, aonde está a traqueia e principalmente o palato mole ocluindo o esôfago para que a tua sonda entre direitinho dentro da traqueia, né? Técnicas de anestesia locorregional, né? E aí então a gente falou das infusões, as de baixa potência que podem ser usadas no transoperatório, mas principalmente no pós-imediato, e as analgesias de alta potência, das quais inclusive algumas eu uso no transoperatório. Muito bem, neste momento, depois que a gente abrir o soro, a gente vai manter o nosso paciente anestesiado. E para isso, então, a gente vai fazer a manutenção da anestesia. E agora, nesta aula, eu vou ensinar como você faz isso com anestesia injetável, a famosa TIVA. TIVA vem do inglês, né? É uma abreviatura do inglês que eu não sei falar, né? Mas seria anestesia intravenosa total. Eu passaria muita vergonha se eu fosse tentar falar total intravenous anesthesia. Nem sei como é que se fala. Nem sei se é assim que se escreve. Mas, então,
nós temos duas formas da gente manter o nosso paciente sob anestesia geral. Ativa, anestesia intravenosa total, e a PIVA, anestesia intravenosa parcial, ou seja, uma parte da anestesia é feita de forma injetável e uma parte é feita de forma inalatória. Nós normalmente falamos anestesia injetável e anestesia inalatória, né? Mas o termo correto mesmo seria anestesia intravenosa total ou anestesia intravenosa parcial. Bom, como tudo neste mundo, tem vantagens e desvantagens. Então, já vamos começar a falar das vantagens da ativa, mas lembrando que também tem desvantagem, ou seja, uma técnica uma técnica não substitui a outra técnica. Você fazia anestesia antes do curso com anestesia dissociativa. Anestesia dissociativa nem é uma anestesia geral, certo? Agora sim, você está fazendo uma anestesia geral. Então ela pode ser intravenosa total ou intravenosa parcial, ou seja, infusão contínua de propofol ou inalação contínua de isoflurano ou cefoflurano, certo? De todo jeito, você vai oferecer de forma continuada um desses dois. E vamos lá. Quando a gente estiver escolhendo infundir propofol, a gente vai ter vantagens e vai ter desvantagens. Quando a gente estiver inalando isoflurano, também vai ter vantagens e desvantagens, certo? Estou falando isso porque existe uma tendência, né, de se criar tipo duas, sei lá, Corinthians e Palmeiras, né? Ou você é Corinthians e odeia Palmeiras, ou você é Palmeiras e odeia Corinthians. Então, quem gosta da ativa tem uma tendência a odiar a piva e vice-versa. E não é assim, certo? Não é assim. São duas anestesias. Eu vou usar quando eu achar que uma é melhor do que a outra. E fim de papo. Primeira coisa, quando a gente está fazendo uma anestesia intravenosa total, a gente tem uma estabilidade cardiovascular melhor do que a inalatória. Mas já estou adiantando que há controvérsias. Já tem alguns artigos científicos dizendo que a inalatória e a injetável é pau a pau em questão de estabilidade cardiovascular, tá bom? Outra coisa, você gasta um pouco a menos na questão de equipamentos quando a gente está falando de anestesia intravenosa. Afinal de contas, você vai precisar de um ventilador da mesma maneira, você vai precisar de uma bomba para descer o soro, né, uma bomba de infusão de equipo, você vai precisar de uma bomba de seringa para infundir o propofol, você vai precisar de um monitor, ou seja, você não vai precisar só do aparelho de anestesia inalatória, né? Bom, mas de todo jeito é uma coisa a menos que você vai gastar. Bem, desvantagem. Vamos lá com calma nessa hora. Toda vez que você tiver alguma dessas três condições aí, há uma vantagem em você ir atrás da anestesia inalatória, mesmo se você gosta mais da anestesia injetável. Primeira coisa que a anestesia inalatória não faz: plano de controle anestésico. Olha só, veja se você me entende neste momento. Deixa eu ficar grandão aqui. Você está fazendo uma anestesia inalatória. Pá. Você não quer nem que ele aprofunde, nem que superficialize. A gente não quer isso, né? Durante a cirurgia, o cirurgião vai puxar o pedículo, que pode ser que dê uma superficializada, né? Pode acontecer algumas coisas.
Mas você quer que a sua anestesia fique assim. Com dor, sem dor, batendo, apanhando, respirando, em apneia. Você quer que a anestesia fique estável. O cirurgião, você não quer que o cirurgião fale para você, tá mexendo, tá sentindo, tá mordendo a sonda, tá respirando muito rápido. Você não quer isso, porque é sinal que a anestesia não tá rolando bonitinha. Acontece que a anestesia inalatória, você está dando o isoflurano, né? Vamos dizer que você puxa lá o pedículo e esse cachorro começa a dar uma superficializada. Se ele começa a dar uma superficializada, ele começa a respirar mais rápido, certo? Se ele começa a respirar mais rápido, ele vai inalar mais anestésico. Eu não estou dizendo aqui que agora é o momento que eu estou aumentando ou diminuindo o isoflurano. Eu estou dizendo assim, superficialmente, se ele começar a respirar um pouquinho mais rápido, ele vai respirar mais anestésico e ele já volta a estabilizar. A mesma coisa, se ele estiver muito aprofundado e não tiver estímulo de dor naquele momento, ele pode diminuir tanto a frequência respiratória até chegar a parar de respirar, e quando ele diminui a frequência respiratória ou para de respirar, ele diminui a aquisição do anestésico inalatório, né? Ele vai inspirar menos anestésico inalatório ou ele vai parar. E aí ele superficializa de novo. Ou seja, a grosso modo, a anestesia é mais estável na inalatória. Porque se ele começar a respirar um pouquinho mais rápido, ele recebe mais anestésico e estabiliza. Se ele estiver muito profundo, ele começa a receber menos, ele começa a respirar menos, e aí recebe menos anestésico e estabiliza. Isso acontece com a anestesia inalatória. Isso não acontece com a anestesia injetável, que você está programando a bomba para ela ficar empurrando a anestesia em velocidade contínua, certo? E caso o paciente superficialize, se ele começar a respirar mais rápido, se o coração começar a bater mais rápido, a bomba vai continuar infundindo a mesma quantidade. Nesse momento você tem que dar um parar na bomba, aumentar um pouco a taxa de infusão e dar um iniciar de novo para ela começar a infundir um pouquinho mais rápido. Seria mais ou menos como se eu aumentasse a vaporização do isoflurano. O contrário também é verdadeiro, né? Se o seu paciente estiver muito aprofundado com aquela infusão de propofol e você não mexer na bomba, cada vez vai ficar mais profundo. Então você pare a bomba, diminua a velocidade de infusão e ligue de novo. Ou seja, a anestesia intravenosa total tem um menor controle do plano anestésico. Menor controle do plano anestésico e ponto final. Ou seja, é mais fácil você fazer anestesia inalatória do que você fazer anestesia intravenosa total. Outra coisa, custo da anestesia em relação ao peso do seu paciente e ao tempo de cirurgia. Lembra que eu falei para vocês que na anestesia inalatória, principalmente num circuito fechado, que ele consegue reinalar o que ele expira, a anestesia ela fica muito segura e também ela fica muito mais barata, muito mais econômica, que a média universal são 6 ml de isoflurano por anestesia. Pois é, e que cães de porte pequeno, né, abaixo de 15 quilos, tem muito mais consumo de oxigênio. Lembra que a gente comparou um gatinho de meio quilo com um Rottweiler de 50 quilos? Consome muito mais oxigênio e anestésico os animais de porte pequeno. Aqui não. Aqui, quanto mais pesado for o paciente, mais propofol você vai gastar. E quanto mais tempo de anestesia, mais propofol você vai gastar. Até que chega ao ponto dessa foto aqui, do meu colega Paulo Gonzalez, que ele fez um procedimento extenso, não lembro se foi uma endoscopia, né? Também não lembro se foi um dog alemão, mas enfim, tudo isso que você está vendo aqui são frascos de propofol aberto. Hoje, no momento que você está assistindo esse vídeo, eu não faço a menor ideia de quanto está o propofol.
Porque o Propofol de uns anos para cá, né, ele vem subindo absurdamente. Depois do Covid, ele subiu mais, não faço ideia. Mas você pegue aí o preço do Propofol que você está pagando, né? 10 reais, 20 reais, 60 reais, 80 reais, não sei quanto você está pagando. Eu lembro quando eu pagava 4 reais. Multiplica aí por 20, 30 frascos e veja quanto saiu o preço de custo de um procedimento longo de 3 horas para um paciente pesado de 60 quilos. E coloca isso na ponta do lápis, porque você vai ter que cobrar isso aí do tutor. A última desvantagem da anestesia intravenosa total é a hepatotoxicidade do Propofol. O Propofol pode ser usado em paciente hepatopata, mas se você estiver falando de um paciente hepatopata severo, aí você use o Propofol exclusivamente para indução, mas não mantenha seu paciente na anestesia intravenosa total. Passe para inalatória, tá vendo? Não dá para você optar por uma anestesia ou outra, tá? Elas andam juntas. Claro, você pode ter preferência por uma ou por outra, inclusive em relação às vantagens e desvantagens de cada uma, né? Daqui a pouco eu vou falar para vocês vantagens e desvantagens da anestesia inalatória. Cada caso, mais uma vez, você vai ter que analisar, como lá nas primeiras aulas, né, o que pode e o que não pode. Então, no hepatopata, não pode. Quando a gente for falar de inalatória, vocês vão ver que, de repente, em cirurgia oncológica, não pode inalatória. Então, se você tiver eliminado todos aqueles fármacos e no final das contas tanto faz fazer inalatória ou injetável, nesta hora você vai para que você gosta mais, para que você se sente melhor e por aí vai, né? Mas até o momento aonde você tenha que excluir uma inalatória ou excluir uma intravenosa total, você tem que trabalhar com as duas opções. Muito bem. Janela terapêutica do Propofol. Vamos fazer um bolo só. Apliquei, vamos fazer um raio-x. Apliquei. Apliquei o quê? Em 2 minutos, certo? Então o Propofol veio. Pá! Entrou na janela terapêutica. E então, dentro da janela terapêutica, o seu paciente dormiu. Quanto tempo ele fica na janela terapêutica? Qual é a meia-vida do Propofol? Qual é o tempo de ação do Propofol? 1 minuto e meio. Depois de 1 minuto e meio, ele já desce do piso da janela terapêutica e o seu paciente já começa a acordar. Até que 9 minutos depois tem a eliminação total. Então, olha que legal, 9 mais 1 mais 2, ou seja, em 14, 15 minutos do momento que você vai fazer a aplicação no cachorro, ele já acordou sem nenhum sinal de Propofol no organismo. Legal, né? Então, toda vez que você faz o bolus, é isso que acontece. Toda vez que você vai fazer anestesia inalatória, é exatamente isso que acontece. A única coisa é que quando você está aqui dentro desse 1 minuto e meio, você está entubando o seu paciente, né? E antes que ele acorde, você ligou o isoflurano. E depois disso, o Propofol você deixa ele ir embora, né? E você vai manter o seu paciente anestesiado com anestesia inalatória. Não é a aula de agora. A aula de agora eu quero que você, depois do bolus, você mantenha o seu paciente anestesiado.
Então, para você manter o seu paciente anestesiado, você precisa de cara, né, fazer uma aplicação que faça o bolus, mas que esse bolus não desça da janela terapêutica, ele fique na janela e daí para frente ele vá até o fim da cirurgia. Quando acabar a cirurgia, você para e aí eliminação, certo? Bom, o que você quer que aconteça então? Que ele entre na janela terapêutica com o bolus inicial e aí, neste momento, ele fique aqui dentro. E como é que ele vai ficar aqui dentro? Você vai ficar analisando o seu paciente. Quando ele chegar aqui, ele vai sentir, ele vai superficializar, ele vai piscar, ele vai centralizar o globo, né? Aumentar a frequência respiratória, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial. Então, neste momento que ele está aqui embaixo, você pega e faz mais um bolus. Quando ele chegar aqui, ele vai sentir de novo e você faz mais um bônus. E você vai trabalhar desta maneira com bolos intermitente. É assim que a gente chama esta técnica, né? A mesma do que tapu. Bolos intermitente. Faz um bolos, espera sentir, quando sente, faz mais um bolos, espera sentir, quando sente, faz mais um bolos. Cuidado para não passar o teto da janela terapêutica e não dar uma ziquezira, hein? Aí começa a aparecer os efeitos adversos do Propofol, o mais comum deles é a apneia. Cuidado. Acabou, né? Acabou a cirurgia, você para de aplicar o Propofol e aí eliminação, papapá, e ele acorda. Para de aplaudir, porque isso é uma porcaria. Como assim uma porcaria? É uma porcaria porque o Propofol, ele tem efeito acumulativo. Cada vez que você aplica Propofol, ele não elimina tudo, ele segura um pouquinho lá dentro. Daí quando você aplica mais um bolus, soma com aquele pouquinho que está lá, e aí essa curva começa a ficar mais alta e mais perigosa. E cada vez que você reaplica o Propofol, essa curva vai ficando mais alta, mais próxima do teto. E tem mais um detalhe que você pode reparar se você já fez anestesia com bolus intermitente. Cada vez que você aplica o bolus, parece que leva mais tempo para ele voltar a sentir. A primeira vez, 1 minuto e meio. A segunda vez você aplica, às vezes, 2, 3 minutos. Daí você aplica de novo, passa lá 6, 7, 8 minutos. Aí você aplica de novo, às vezes fica 15 minutos sem voltar. Sabe o que está acontecendo? Não sabe, né? Eu vou te mostrar então. O outro gráfico era o que a gente imagina que o Propofol faria. Esse é o que acontece na realidade. Então, cada vez mais espaçado e cada vez mais alto. Se você fizer isso aí numa cirurgia demorada, tipo uma cirurgia de mais de 1h30, possivelmente você atinge a dose tóxica, você pode perder o seu paciente. Aconteceu isso muito no começo dos anos 2000, quando a gente começou a trabalhar com o Propofol, começamos a pegar bomba de infusão, a gente não entendia muito bem porquê, mas cirurgias longas a gente perdia cachorro para dedéu. Bom, os anos foram se passando, os testes foram sendo feitos, né? E aí a gente falou assim, bom, o problema é o bolus. Vamos colocar numa bomba de seringa, que aí a gente faz o bolus inicial, põe dentro da janela terapêutica, e em vez de ficar, a gente faz só uma infusão contínua e aquele risco vai ficar lindo, maravilhoso dentro da janela terapêutica. Olha só que coisa fofa! Infusão contínua. Vocês aprenderam a fazer isso com milk, filk, dex, blá 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 blá. Ó! Perfeito? Ah, e outra, acabou a cirurgia, então desliga a bomba, né? Desliga a bomba e aí o negócio aqui vem eliminação, certo? Perfeito. Ou não. O Propofol
com a bomba de seringa também matava. Caramba, né? Como assim? É a mesma coisa que o bolos fazia, né? Efeito residual. Mesmo sendo uma linha reta, ela não era uma linha horizontal. Olha como o Propofol sacaneia a gente, né? Como é que fica então essa infusão contínua no mundo real, quando você faz com o Propofol? Considere o final desse gráfico lá com 1h30 também de anestesia contínua, né? Vê que ele não faz esse risco aqui bonitinho, né? O Propofol, ele sobe, porque ele fica acumulando. Ele sempre fica acumulando o Propofol dentro do organismo. Então, cada vez o paciente fica mais profundo. E aí, não pode fazer infusão contínua de Propofol? Claro que pode. Só faltou alguém inventar uma coisa que não iria deixar acontecer isso. E o cara descobriu. E ele chamou isso de taxa de infusão variada. Ou seja, cada hora que o Propofol ia bater lá no teto, pá! Você diminuía a velocidade, a taxa, né? A taxa de infusão. Tava empurrando assim, pé, vai bater? Diminui. Pé, vai bater? Diminui. Vai bater? Diminui. Pó, 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 pó. Viu que legal? Dá até para manter paciente em coma. A gente ouviu muito falar disso na época do Covid, né? Os pacientes mantidos em coma por causa de terem que ficar entubados são mantidos em coma com Propofol, em infusão contínua, né? Mas numa dose tão nanicazinha, né? É essa última, ó. Pá, 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 que nunca vai ultrapassar a janela terapêutica. Então a gente sabe agora que a gente tem 4 fases numa anestesia com Propofol. Os primeiros 20 minutos que a gente faz uma infusão mais rápida. Depois, os próximos 15 minutos, depois 15 minutos e daí para sempre uma dose bem baixinha. Então, a primeira etapa são 20 minutos. Depois de 15 em 15 a gente vai diminuindo e o gráfico vai ficar lindão desse jeito aí. Bolos inicial, primeira taxa de infusão, segunda taxa de infusão, terceira taxa de infusão e daí para frente. Agora sim, a gente consegue fazer Propofol na clínica. Tem coisa mais moderna do que isso? Tem. Dá para fazer na clínica? Não. O que tem de mais moderno? Tem a anestesia que a gente chama de alvo controlada. Ela não vai trabalhar com tempo, com volume, ela vai trabalhar com nível de consciência. Nós vamos precisar de um equipamento que vai medir o nível de inconsciência do nosso paciente. E essa máquina, que são 3 pontinhos que a gente coloca aqui, né? É um eletroencefalograma que vai estar conectado a uma bomba de infusão alvo controlada. Ou seja, quando ele vê que o nosso paciente está muito superficial, ele avisa a bomba que ela começa a fazer mais rápido. Se tiver muito profundo, ela avisa a bomba para fazer mais devagar. E neste momento, se o anestesista já é aquele cara que vive no celular, no WhatsApp, imagina a hora que ele tiver equipamentos desse nível, que ele nem precisa estar nem aí, né? Olha que loucura. Quem sabe a gente vai chegar lá um dia. A gente, que eu digo, nossos veterinários, né? Porque nossos amigos médicos já estão acostumados a anestesiar com esse formato.
Vou dizer mais. A hora que isso aí chegar na mão do veterinário, a gente vai ter um problema. Porque os cães são muito parecidos com a gente, o grau de inconsciência e consciência, né? É uma escala de 0 a 100, onde 0 é morto, 100 é totalmente acordado, né? E a gente mantém o nosso paciente ali entre 40 e 60. O gato não está dando muito certo. Porque o gato, tipo, até 90 ele está dormindo e aí ele acorda de uma vez, né? A gente ainda vai ter que... Por isso que é tão importante você saber que gato é gato, que cachorro é cachorro. Meu Deus, você tinha esquecido que eu tinha te falado que ia ter conta, né? Agora abre um negócio só de número, uma baita de uma bagunça, uma salada mista. Ainda tive que botar duas coisas diferentes para ver se você consegue entender alguma coisa. Agora é a hora. Se ajeita aí, toma um café, acorda, porque eu vou te ensinar como você vai programar a sua bomba para fazer infusão de Propofol. Primeira coisa, a fórmula. Meu, a fórmula é a fórmula, né? Você sabe qual que é a fórmula? Dose dividida pela concentração. Acabou. Dose dividida pela concentração. É a mesma formulazinha que você sempre usou. Então, vamos lá. Você vai lá digitar no Google. Qual a taxa de infusão do Propofol? Então, o Google, ele vai te dar, né, essa taxa que está em vermelho. Em vermelho, tá? Seu aplicativo, seja lá o que for. Em vermelho. 0,4 miligramas por quilo por minuto. Essa é a taxa do Propofol. Você viu que ele fala por minuto? Ele não fala em hora, né? E a gente usa tudo ml por hora, né? Foi assim que eu ensinei vocês a montarem Milk e Filk. ml hora. Aqui está em miligrama minuto. Miligrama minuto. Mas vamos primeiro, você já entendeu, né? Que nós vamos ter que empatar as unidades, né? Vai ter que fazer mais conta ainda. Mas vamos lá, vamos para as doses. Então, qualquer lugar que você for procurar a dose do Propofol, você vai ver 0,4 miligramas quilo minuto para os primeiros 20 minutos. Depois vai abaixo de 0,1 e 0,1, fica fácil, 0,4, 0,3, 0,2 e 0,1 miligrama quilo minuto. Ou seja, nos primeiros 20 minutos, a gente vai infundir 0,4 miligramas a cada minuto. Se tiver 10 quilos, então são 4 miligramas por minuto. Aquele gráfico ele vai subindo, né? Depois de 20 minutos, você passa para 0,3 miligramas quilo minuto. Passou 15 minutos, baixa para 0,2 miligrama quilo minuto. Passou mais 15 minutos, 0,1 miligrama quilo minuto. Taxa de manutenção de coma. Tem animais que usam menos? Tem. Tem animais que usam mais? Tem, né? Aí é a teoria, né? Teoria é lindo, né? Mas nem sempre é assim no mundo real. Eu já precisei colocar até 0,7 miligramas quilo minuto para colocar um paciente para dormir. E tem infusão de 0,05. Às vezes está até desligado. Assim como eu desligo o isoflurano também, né? Mas não é incomum eu trabalhar com taxa de 0, metade dessa aqui, né? 0,05 miligramas quilo minuto, tá bom? Outra coisa, exatamente daqui 20 minutos você desce, bom, é exatamente depois de 15 minutos que a MPA faz efeito? Não. Às vezes com menos tempo, às vezes você nem precisa começar com 0,4, você pode começar com 0,3, né? Depende da sua MPA. Você usou o quê? A cepromazina ou dexmedetomidina? Se você usou a cepromazina, você vai começar com 0,4. Se você usou dexmedetomidina, às vezes você já consegue começar com 0,2. Tudo isso vai no seu dia a dia, na sua prática. Agora eu vou te ensinar a teoria. E é assim que você tem que começar, né? Você faz o bônus de indução e aí você programa a sua bomba com 0,4 miligramas quilo minuto. E exatamente agora eu vou te ensinar
como programar a sua bomba fazendo contas, tá bom? Vamos nos deter a esta dose aqui, só essa dose, porque se a gente aprender a fazer conta com 0,4, depois a gente sabe fazer com 0,3, com 0,2, com 0,1, tá bom? 0,4 miligramas por quilo por minuto, eu vou ter que transformar isso em hora. Se é 0,4 em 1 minuto, para eu saber quanto vai dar em 1 hora, é mais ou menos simples, né? Se eu sei em 1 minuto e se eu sei que 1 hora tem 60 minutos, como é um estresse fazer conta. Veterinário não nasceu para fazer conta, né? É tão simples, mas como a gente sofre tanto com esse negócio de conta. 0,4 miligramas em 1 minuto. Para a gente saber quanto que dá em 60 minutos, né, que é o que a gente quer, o cálculo, a gente quer saber em 1 hora. Então, se 0,4 é em 1, nós temos que saber quanto que vai ser em 60. Então, é só pegar o 0,4 e multiplicar por 60. Aí, a gente vai ter exatamente o mesmo valor, ou seja, 0,4 miligramas por quilo por minuto é a mesma coisa do que 24 miligramas por quilo por hora, certo? 0,4 vezes 60 dá 24. E 0,4 em 1 minuto, ou 24 em 1 hora, exatamente a mesma coisa, tá bom? Você vai fazer exatamente a mesma coisa com todas as taxas, certo? 0,4, 0,3, 0,2 e 0,1. Ou seja, vamos transformar para hora. 24 miligramas quilo-hora nos primeiros 20 minutos, 18 miligramas quilo-hora nos próximos 15 minutos, 12 miligramas quilo-hora nos próximos 15 minutos e 6 miligramas quilo-hora até o final. Muito bem. Agora nós já conseguimos passar para hora, mas a gente ainda tem que passar para ml. A gente está com dose em miligrama. Não é tão fácil quanto a gente parece, né? É 2 regrinhas de 3 a gente tem que fazer. Para transformar miligrama em ml, a gente tem que ir lá no nosso Propofol e ver a concentração. E lá no nosso Propofol vai estar escrito Propofol 1% ou Propofol 10 miligramas por ml, tá? Então agora você tem a dose de infusão, que é 24, que você vai dividir pela concentração, que é 10. 24 dividido por 10. Ou seja, agora a gente conseguiu transformar em ml. 24, mouse, 24 miligramas por quilo por hora, né? Então 24 dividido por 10 vai dar 2,4 ml quilo hora. Agora acabou. Agora você só precisa saber o peso do seu paciente. Ah, é aquela cachorrinha da castração de 10 quilos? Então, ótimo. Então, é 2,4 vezes 10, certo? Por hora. Ou seja, 24 ml por hora. Acabou, 24 ml por hora. Aí você vai pegar a tua bomba de seringa, vai encher ela de Propofol, colocar lá na bomba, igual a gente ensinou aquela aula, e você vai digitar lá, ou vai virar a rodinha, e vai deixar no 24 ml por hora. Dá o start. Agora a gente vai começar a acompanhar a nossa cirurgia e a nossa anestesia. Se tudo estiver indo muito bem, daqui a 20 minutos a gente vai diminuir, certo? A gente está descendo 24 ml por hora na cachorrinha de 10 quilos e daqui 20 minutos a gente vai vir para essa taxa, que já está feita a conta, que nós vamos passar para 1,8 vezes quilo por hora, ou seja, cachorrinha de 10 quilos, de 24 ml quilo-hora, a gente vai passar para 18 ml hora. De 24 ml hora, a gente vai passar para 18 ml hora. E vamos manter assim por mais 15 minutos, certo? Passou mais 15 minutos,
Para o mesmo cachorrinho de 10 quilos, que estava recebendo 24, passou para 18, agora está em 12. E se a cirurgia ainda levar mais 15 minutos, a gente passa para 6 ml por hora. É assim que funciona a infusão de Propofol. Na prática, você pode subir um pouquinho, diminuir um pouquinho, assim como o isoflurano. Começou a sentir, ele está nessa faixa aqui de 1,2, começou a sentir, sobe para 1,8. É assim que funciona, né? Se está no 1,8 e está sentindo, sobe para o 2,4. É assim que funciona. Está no 1,8 e você está vendo que ele está até centralizando o globo de tão aprofundado que está, desce para 1,2. Está no 1,2 e já passou 15 minutos, desce para o 0,6. Desceu e ele sentiu, sobe para o 1,2. Você pode oscilar, tá? Uma coisa é teoria, começa com 0,4, né? O que é o 0,4? É o que a gente decora aqui, né? 0,4 mg quilo minuto. Começa com 0,4, 20 minutos depois vai para 0,3, 15 minutos depois vai para 0,2, depois vai para 0,1. Não tenha medo, não tenha medo. Pega a tua bomba de seringa, completa uma seringa de 20 ml de Propofol, coloca o extensor, não esquece de completar o extensor com Propofol, não deixa ar, conecta lá no seu PRN, faça o bolus inicial, 4 ou 5 miligramas por quilo em 2 minutos, dormiu, liga a bomba nesta primeira taxa aqui de infusão, que é 0,4 miligramas quilo minuto, ou se você já quiser decorar, até porque o Propofol é sempre a mesma concentração, né? 2,4 ml quilo hora. Simples assim. Você sabe tudo isso de cor, Renato? Olha, eu vou mais ou menos. 04, 03, 02, 01 eu sei de cor, porque 04, 03, 02, 01, né? Mas aí eu não faço nenhuma conta. Porque eu só decoro isso aqui, ó. Eu só decoro 2,4. Não decoro mais nada. Eu sei que o 2,4 é o 0,4, tá? Como é que eu faço essa conta rápida? Olha aqui. Esse é para quem gosta de matemática, né? Senão você printa aí. Faz o seguinte. Eu vou contar. Mas você printa, porque isso que é importante, né? Tira uma selfie aí, tira uma foto. Pá, tira isso aí. A dose do Propofol. Isso é importante. Como é que eu faço a conta? Olha aqui. 0,4. Qual que é a metade de 0,4? 0,2. Qual que é a metade de 0,2? 0,1. Então, se é 2,4, qual que é a metade de 2,4? 2,4 dividido por 2 é 1,2. Qual que é a metade de 1,2? 0,6. Então, sabendo 2,4, é só dividir por 2 e dividir por 2. Sobrou esse maldito aqui, né? O que é o 0,3? O 0,3 é o 0,1 mais o 0,2. 0,6 mais 1,2. 1,8. Eu só decoro 2,4. Eu vou fazer uma anestesia agora, de anestesia intravenosa total. Meu cachorro tem 10 quilos. Qual é a única coisa que eu tenho na minha cabeça? 2,4. Então eu pego 2,4, multiplico por 10, eu já sei que os primeiros 20 minutos vai ser 24 ml por hora, certo? 24. Divide por 2, 12. Divide por 2, 6. 12 mais 6, 18. Pronto, 24, 18, 12, 6. Mas eu trabalho com anestesia o dia inteiro, né? Eu tenho uns macetinhos para guardar. Você não precisa guardar, não precisa decorar, velho. Faz um negocinho desse aí, cola no teu centro cirúrgico e pronto. Ai, mas eu sou volante. Meu, tira uma foto, deixa guardado no celular. Meu, tem aplicativo, tem Google, tem tudo, né? O que eu sempre falo é o seguinte, esquece de decorar dose. Você decora número de celular das pessoas? Quando eu era criança, a gente tinha que saber decor o número de telefone fixo de todo mundo, né? Do pai, da mãe, do vô, da avó, do tio, do padrinho, da madrinha, do vizinho da sua casa. Porque, tipo assim, passou mal na escola, começou a vomitar, a diretora vira pra você e fala, liga pra sua casa. Hoje, se me roubam o celular,
Eu não consigo ligar nem para minha esposa. Eu não tenho o número de nenhum filho, né? Então eu estou te falando, decorar para quê? Hoje não precisa, né? Antigamente, olha, se você falar assim para mim, Renato, fala a placa dos carros do seu pai quando você era criança, é capaz de eu lembrar uma placa de uns 6, 8 carros, a gente tinha que decorar. Hoje não precisa de mais nada disso, né? Então, se quiser decorar alguma coisa, decora o 2,4. Ah, e aí também tem o seguinte, eu não tenho bomba de seringa. Não vai dar para usar essa aula. Ah, vai. Vai porque eu vou te ensinar você diluir o Propofol no frasquinho de soro igual Milk Filk e você vai contar as gotinhas e você vai conseguir fazer infusão de Propofol de qualquer jeito. Não se assustem que eu acho que o outro slide tem mais números do que esse. Vamos lá. É quase igual. E a gente já está quase lá, né? A diferença é que agora a gente vai contar gotas por minuto e não ml por hora. Bom, 1 minuto para 1 hora você já viu como é que faz para você chegar lá, certo? Mas agora, como é gotas por minuto, então a gente não vai precisar passar 1 minuto para hora. A gente só vai ter que transformar a gota em ml ou vice-versa. Tem dois tipos de equipo, né? Equipo macrogotas e equipo microgotas. O equipo macrogotas, você junta 20 gotas para fazer 1 ml. E o equipo microgotas, você junta 60 gotas para fazer 1 ml. Vamos fazer conta no equipo macrogotas, que é o que normalmente a gente tem na clínica, tá bom? Então vamos lá. Essa primeira coluna aqui é a mesma, né? É o 0,4, o 0,3, o 0,2, o 0,1, né? Miligrama quilo minuto, que também pode ser 24 miligramas quilo hora. Fechou? E isso aqui a gente já viu, né? Que é uma taxa de 2,4, 1,8, 1,2, 0,6, certo? Muito bem. Se 1 ml são 20 gotas, então a gente vai ter que saber quantas gotas serão fornecidas ao nosso paciente. Então a gente tem que fazer duas contas. Primeiro, estamos com hora, vamos ter que passar para minuto. Se é 2,4 ml em 1 hora, para a gente saber em 1 minuto, você vai ter que pegar esse 2,4 e dividir por 60, certo? Depois, isso vai dar um valor em ml. Ora, vai dar um valor em ml, você vai ter que fazer uma regrinha de 3. Um valor em ml vezes 20 dividido por 1, que vai dar 0,8 gota, menos de uma gota. 0,8 gota por quilo por minuto. Esta é a primeira fase, os primeiros 20 minutos. Depois você passa para 0,6, 0,4, 0,2. Fechou? Se o paciente for muito pequenininho, tipo 2 quilos, você vai fazer 0,8 vezes 2, vai dar 1,5 gota por minuto. Então fica difícil de você trabalhar com Propofol puro. Trabalhar com Propofol puro gotejando funciona melhor do que você diluir ele no soro, tipo o Milk Filk, tá? Porque o Propofol ele perde um pouquinho da potência e ele precipita. Então você vai ter que diluir ele não em soro fisiológico Ringer, mas em soro glicosado. E de vez em quando, mesmo sendo no glicosado, de vez em quando você tem que chacoalhar um pouquinho o frasquinho. Como é que você faz a conta? Usando a fórmula que eu te passei lá do Milk Filk, que você faz a mesma coisa com o Propofol. Aí você vai ter volumes maiores. Mas o ideal seria o Propofol puro. E claro, você reparou como é difícil você
chegar a 0,2 gotas por quilo por minuto. Por isso que eu te recomendo veementemente você fazer infusão na bomba de seringa. Mas dá para fazer no conta-gotas? Claro que dá. E eu vou te provar que dá, porque eu fazia isso lá há 10 anos atrás, né? Meu Deus, mas ativa não é uma coisa de 1, 2 anos atrás? Não. Virou uma modona há 2 anos atrás. Todo mundo começou a gostar, todo mundo começou a usar, todo mundo começou a comprar bomba. Mais uma vez, atente-se a isso. São duas técnicas que sempre existiram, tá? E com vantagens e desvantagens. A gente está falando só de anestesia intravenosa total. Na próxima aula a gente vai falar só de anestesia inalatória. Aí você põe os dois na balança. Toda vez que você for anestesiar, você vai botar as duas técnicas na balança. Se as duas forem possíveis, aí você escolhe qual você quer, né? Do mesmo jeito que tem lá a cepromazina e dexmedetomidina, se os dois puderem, beleza. Eu escolho qual que eu quero. Se só puder um, vai ser só esse um, tá? Vamos mostrar um videozinho para vocês? Olha lá, anestesia intravenosa total com contador de gotas. Fácil, com R$150 de equipamento, olha lá. O que está escrito lá? A diluição, né? A velocidade das gotas. E eu já fiz ainda 2 cálculos, né? De um lado da coluna está em gotas, do outro lado está em ml. Olha lá descendo um Fiuk. Fiuk! Falei que eu começava, esquece 10 ml quilo hora, agora é 5, tá? Não falei que eu comecei com Fiuk? É assim que funciona. Olha, isso é uma amputação de membro torácico de um Rottweiler com câncer, né? E nesse caso aqui, meu, aí, 2015, nunca tinha me atentado que tinha data nesse monitor. 2015, eu já fazia ativa em 2015 e nesse caso eu estava fazendo especificamente por causa da cirurgia. A cirurgia está gestante, né? Estava gestante. E você pode ver que ela está com aquela máscara de filtro de carvão, né? Aquela máscara é justamente para filtrar o isoflurano. Se algum anestesista fizesse anestesia inalatória. Aqui eu não estou fazendo inalatória. Aí esse aparelho, o aparelho eu uso para administrar o oxigênio, né? Agora, amputação de membro com tumor é uma das cirurgias que tem um dos maiores níveis de dor. Então você veja que o fio que segura muito bem, não está na inalatória, aí o equipamentozinho de 100, R$150 e vai descendo. Olha, eu era tão pobrezinho nessa época que eu só tinha um, né? Descendo 2 soros e um contadorzinho de gota. Não tinha nem dinheiro para comprar 2. Um para o Fiuk, o outro para o Propofol. Todo mundo passa por todas as fases, né? E aí eu fiquei rico, né? Aí eu fiquei rico, comecei a dar aula de anestesia, todo mundo comprou meus cursos, todo mundo apaixonou, um indicou o outro, meu, não para de entrar dinheiro na minha conta, tô milionário, e, ó, meu celular fala comigo sozinho, porque eu tô rico, cala a boca, mano. Aí eu comprei a bomba de seringa, né? Então agora vamos ver como é que é uma anestesia com a bomba. Isso, aperta 2 vezes. Olha lá, 39,7 ml por hora. O Propofol tá bem no finzinho ali já, tá vendo? Mas extensor de equipo, né? O extensor vai até... Ó, já foi um frasquinho de Propofol, já tá com o outro aberto ali que já vai entrar. Ah, aparelho de anestesia inalatória? É, mas tá usando? Não tô usando. Mais uma vez, eu estou usando o sistema exclusivamente para oxigenar meu paciente. Toda anestesia deve ser oxigenada, né? E aí, de novo, Fiuk, se tiver escrito 10 ml quilo hora, ignore. Aí não estava tão rico ainda não. Ainda faltava eu comprar outra bomba, estava só com uma bomba. Como eu tinha o contador de gotas, eu fiz a opção de comprar a bomba de seringa antes de comprar a bomba de equipo, né? Se você não tem nada, e vai
a partir de agora comprar a sua primeira bomba, eu acho mais interessante você comprar a bomba de equipo primeiro do que a bomba de seringa. Agora, se você, aí você que sabe, né? Porque de todo jeito precisa descer um Fiuk, um Milk, um Dex Silk, alguma coisa na tua cirurgia a partir de agora, né? E aí se você for fazer a infusão, você vai ter que ter uma outra bomba. Aí você vê o que tem. Agora, se você já é abonado, aí se você comprar uma bomba de seringa e uma bomba de equipo, talvez você consiga um descontinho bom no distribuidor, né? Divide aí em 10 parcelas, de repente é o esquema. Mas cada um sabe, né? Até onde pode investir, se quer investir. Estou mostrando que não precisa investir, dá para fazer, né? Com contadorzinho, dá para trabalhar com contadorzinho. Ó, anos trabalhando com contadorzinho, estetoscópio esofágico e pai bola. E é isso. Anestesia intravenosa total. Não é difícil, né, gente? Eu vou te garantir mais uma coisa. Não dá para garantir, né? Mas é tipo assim, ó. Certeza que você vai se atrapalhar na primeira, na segunda, na terceira anestesia. Eu me lembro muito bem. Terceira anestesia intravenosa, você já começa a incorporar. Sabe quando você compra um carro novo ou um celular novo que você não acha os botões, não sabe onde é que buzina? Onde é que é o limpador de para-brisa aqui, né? Primeira, segunda anestesia. Na terceira anestesia, meu, já fica automático. Beleza? Pode ir, pode fazer. Pega se você nunca fez, pega aí um cachorrinho saudável, pega um cão macho para Urquiec, né? Que você sabe que você vai ficar ali 10 minutos só anestesiando, né? Talvez você nem mude de etapa do 04 para o 03. Pega a mão num bichinho saudável, você vai ver que vai ser mais desestabilizada a anestesia, mas pegou a mão, velho, manda bala. Cirurgia de horas e horas, pode ligar lá, tá de boa, tá de boa. Vai do gosto daí, tá bom? Inalatória ou injetável. Aqui então terminamos a nossa aula de anestesia intravenosa total. Eu te vejo na próxima aula, né? Pode ser daqui a pouquinho, pode ser amanhã, pode ser depois. Então tá.